E aí, tudo tranquilo? Bom, cá estou de volta aqui, dividindo a tela com esses slides. Toda vez que a gente começa a falar de fascismo, sobretudo de nazismo, do nazismo alemão, entra a questão do antissemitismo, né? O antissemitismo fica um pouco esquecido nas aulas de história, assim, nos cursos de história nas escolas, e de repente no nazismo ele aparece e parece que ele surgiu do nada, né? Parece que de repente as pessoas não gostam mais dos judeus, e quando na verdade o antissemitismo tem uma história longa. Então eu preparei uma aula rápida aqui. Não é o melhor slide que eu já preparei na vida, mas só para arrumar a cabeça de vocês, para entender da onde brotou aquele antissemitismo raivoso do nazismo, do pós-Primeira Guerra Mundial. A gente pode dividir o antissemitismo em duas fases, talvez em três, assim, com uma fase de transição. A primeira fase é uma fase de caráter religioso, onde o problema com os judeus era o problema da religião. A gente está falando, sobretudo, de um momento ali na Idade Média, onde o cristianismo é o que dá unidade ao europeu. O que é o europeu? O europeu é o cristão, né? Ainda que você possa encontrar cristãos ali no norte da África, no Oriente Médio, a unidade, aquilo que parece identificar o europeu é o cristão. Lembra? Estamos falando de Idade Média, estamos falando até antes do cisma religioso. Então, era de fato uma unidade mais forte do que vai ser depois. Então, se o que identifica o europeu é o cristianismo, então o judeu é o outro. Então, o judeu é o diferente, o judeu é o que está aqui, mas que não faz parte disso aqui. E aí você, em vários lugares, vai começar a encontrar medidas de exclusão, de segregação desse judeu. Às vezes é uma segregação geográfica, você começa a ter os guetos, tem enfim, peças do Shakespeare que falam disso, né? Que mostram, comentam segregação espacial dos judeus, uma coisa que o nazismo vai retornar lá na frente, mas de uma maneira muito mais brutal e bizarra. Mas você também tem outro tipo de segregação, como segregação de algumas atividades. Alguns cargos são interditados aos judeus e algumas atividades econômicas, algumas profissões. Em vários lugares, a posse da terra é interditada ao judeu. Então sobra para ele o quê? Sobra para ele, em alguma medida, sobretudo para os bem-sucedidos, atividades que não têm o valor social da posse de terra. E aí a gente está falando, por exemplo, lidar com dinheiro. É curioso, porque a gente pensa hoje e lidar com dinheiro, enfim, é algo almejado, né? Você ser um banqueiro, você ser um cara que empresta dinheiro, que financia atividade econômica. Mas na Idade Média, quando o centro era a posse da terra, era isso que dava status, prestígio, acesso a homens, né? Que era o que valia mais. Isso o judeu não podia fazer. Então sobrava para ele o quê? Sobrava para ele lidar com dinheiro. O dinheiro não tinha esse papel que vai ter depois. Isso não significa que todo judeu lidava com dinheiro. A maioria dos judeus era pobre, como a maioria da população. Mas o percentual mais rico dos judeus acaba indo para o comércio, indo para a usura, indo para atividades de financiamento. Por isso que quando a economia, a sociedade mudarem e essa atividade começar a ser central, quando o dinheiro vai ser cada vez mais necessário, você vai encontrar no topo das atividades de financiamento os judeus com muita frequência, não sempre, mas com muita frequência. Então, aquilo que era uma punição, que foi uma punição na Idade Média, depois vai acabar se tornando uma vantagem econômica, mas ao mesmo tempo vai chamar muita atenção. Quando o antissemitismo brotar, nos momentos em que ele vai brotar mais para frente, e os judeus todos são muito ricos, olha o dono do banco, olha o dono da indústria e tal, o que não é verdade. Isso não era representativo dos judeus em geral, mas de fato havia mais judeus nessas posições do que na sociedade em geral. Eles estavam super representados, né, nesses pontos. Onde na Idade Média a gente encontra assim, ações antissemitas com muita clareza. Em dois momentos. No primeiro, nas Cruzadas.
Lembra, as cruzadas são um movimento contra o islamismo para recuperar a Terra Santa, mas no caminho das cruzadas, os cruzados a caminho da Terra Santa, vira e mexe, entravam em bairros judeus e massacravam os judeus. Por quê? Porque ele era diferente. A cruzada era marcada pela intolerância, pela certeza de que o cristianismo devia se sobrepor a todos os outros. Então, os judeus eram um empecilho para essa hegemonia. E ainda havia aquela ideia um pouco antiquada de que, olha, os judeus mataram Cristo, porque, enfim, foi um julgamento de judeus, né, que levaram Cristo à cruz. Então, misturava uma série de coisas, assim, que olhando de fora não fazem sentido, mas que eram fortes naquele momento. O outro momento em que isso aparece com muita força é a crise do século XIV. Lembra, né? Uma peste que foi se alastrando, mas ninguém sabia muito bem de onde vinha, não se sabia, como se sabe hoje, de onde vem, né? Que era da pulga do rato que transmitia aquela peste, não se sabia. Muita gente acreditava que era um castigo divino, mas muita gente acreditava que a água estava envenenada. E acreditava-se em muitos lugares que quem estava envenenando a água eram os judeus. E aí você tem também momentos de ações de cristãos contra judeus, acusando eles de serem os culpados daquilo. É curioso, né? Se você já assistiu a aula de nazismo, os judeus vão ser culpados por muita gente pela derrota alemã. Faz sentido? Não, faz sentido algum. Mas sempre é mais fácil colocar a culpa em alguém. A mesma coisa vai acontecer aqui. Não é possível. Por que está morrendo tanta gente aqui? Né? A crise do século XIV, tem cidades que simplesmente desaparecem. Morre todo mundo. Óbvio, não é assim em todo lugar. Porque senão não ia ter mais ninguém. Mas é assim em vários lugares. Você tem, sei lá, entre um quarto e um terço da população morreu. Então era um desespero, era mais fácil achar um culpado, né? Então, mas nesse primeiro momento, por que os judeus são perseguidos? Porque eles não têm a religião certa, eles estão num lugar de cristãos e não são cristãos, né? Esse era o problema. E aí a gente passa por um momento de transição onde o fato deles serem de outra religião ainda é preponderante, mas um outro elemento um pouco estranho começa a aparecer, né? E que momento é esse? É a virada para a Idade Moderna, ali, século XV, XVI, quando começa a formação do Estado moderno. E aí, lembrem que muitos desses reis cristãos que estão unificando seus reinos se aliam à Igreja. Ou a Igreja Católica, no caso de Portugal, da Espanha, ou no caso de igrejas protestantes, como o anglicanismo na Inglaterra e outros casos, o luteranismo na Alemanha, que vai se juntar não ao rei, mas aos príncipes. Então, se o rei de Portugal é um rei absoluto por conta ou com o apoio da Igreja Católica, o judeu é o indesejado. A mesma coisa no anglicanismo lá na Inglaterra. Se nós somos anglicanos, o judeu é o outro. Como o católico era o outro também, como o protestante vai ser o outro. Mas então você tem ainda um aspecto religioso, né? Se o grande rei está identificado com uma igreja, com uma religião, os outros não são bem-vindos, né? É um momento de intolerância, é um momento do absolutismo. Mas algo estranho aparece ali, que é a investigação do passado das pessoas para saber se elas são ou não, podem ser ou não identificadas como judeus. O que é estranho, assim. Se é uma religião, o que tem a ver o pai, a mãe, o avô, o bisavô? Quando a Inquisição Católica, para determinar se uma pessoa pode ser punida como judeu, por ser judeu, se ele investiga os antepassados, não é uma questão só religiosa, parece ser uma questão, né, genealógica, parece ser uma questão racial, para usar o termo da época, né? Se bem que raça também nem era uma palavra ainda tão comum ali. Mas parece ser algo do sangue, né? Se você vai investigar os antepassados, o que é estranho. O judeu é uma religião.
Então, o que tem a ver o seu bisavô? Ou o cara é ou ele não é. Mas essa transição é justamente esse momento em que começa-se a se identificar o judaísmo não só como uma religião, mas quase como um povo quase como uma nacionalidade. Né? A gente está falando do início ainda embrionário dessa ideia do Estado-nação. Né? Em Portugal você tem portugueses, na Espanha você tem espanhóis. Não é sempre assim. No Império Austríaco você tem várias nacionalidades. Mas de uma maneira geral o caminho em cada nação tem uma nacionalidade. E os judeus pareciam ser uma outra nacionalidade. Mas ainda há um momento de transição. Isso vai ficar mais forte nessa segunda fase do antissemitismo, que começa com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é que vai deixar claro que, olha, na França tem franceses. Não tem súditos do Luís XIV, tem franceses. Aqui na França se reúne essa nacionalidade. Nós somos uma nação, nós temos um espírito de nação, um espírito comum, que os judeus não parecem fazer parte, porque eles são um grupo muito fechado. Eles têm tradições que são só deles. É como se o fato deles manterem tradições próprias inviabilizasse eles serem verdadeiros franceses. Isso é verdade? Não, isso não faz sentido algum. Né? São só traços religiosos. Os judeus se viam como franceses, como os judeus alemães se viam como alemães e judeus. Você pode ser católico e alemão, judeu e alemão. Mas o fato dos judeus terem características, traços, hábitos, tradições muito fortes, começou a ser visto como algo que impedia eles de serem verdadeiramente franceses ou alemães. De novo, isso não faz sentido algum, mas era isso que começava a aparecer. E aí no final do século XIX, quando aparece a ideia do racismo científico, quando começam a aparecer cientistas falando que as nações são raças, né, que há elementos biológicos que explicam as diferenças entre as diversas populações do mundo, o judaísmo, os judeus começam a aparecer cada vez mais classificados como uma raça. E aí, portanto, se eles são vistos como uma raça, faz todo sentido analisar os antepassados dele. Olha, se ele tem um avô judeu, ele é um pouco judeu, como se a gente pensasse assim, né? Se você tem um avô brasileiro, você tem alguma coisa de brasileiro. Essa é até a lógica para você tirar visto, né? Assim, eu sou cidadão português, porque meu avô era português. Então, o judaísmo ficou sendo visto dessa forma. Olha, se seu avô é judeu, então você é um pouco judeu, então você se enquadra aqui na categoria de judeu. O nazismo vai usar muito isso, né? O nazismo tinha uma fórmula lá onde, dependendo do número de ascendentes judeus, você era judeu, independentemente de você ter abandonado a religião, ter se tornado ateu, ou ter se convertido a outra religião, não importa. O que importa é a sua história, a sua trajetória. E aí no final do século XIX, no fundo, a questão religiosa passou a importar menos. Quando o nazismo vai trazer de novo com força o antissemitismo, quando a crise dos anos 20 e dos anos 30 vai trazer o antissemitismo de novo com muita força, a questão religiosa parece importar menos do que essa ideia de que eles são uma raça, e pior, uma raça que está dentro de uma nação sem fazer parte dessa nação. O Hitler vai falar muito isso, né? Os judeus, eles são sanguessugas, né? Eles vão drenando a energia dos outros povos a seu favor. Né? De novo, pelo amor de Deus, isso não faz sentido algum, né? É só uma religião, isso não é incompatível com nacionalidade alguma. E os judeus falavam isso, né? Você tem inúmeros exemplos de judeus lutando na Primeira Guerra Mundial pela Alemanha, pela França, por todo lugar, né? Isso não tinha nada a ver. Mas então a gente tem essa pequena trajetória ali do judaísmo que mostra duas coisas importantes. Primeiro, como ele é antigo, né? Como ele vem desde a Idade Média, pelo menos. Com momentos de mais força, com momentos de menos força, né? Você vai ter força lá nas Cruzadas e na crise do século XIV, depois você vai ter isso forte de novo lá na Inquisição. Aí, a partir do nacionalismo da Revolução Francesa, isso vai reaparecer,
mas vai explodir com o racismo científico. Olha, se nós queremos uma nação de franceses, os judeus parecem não se encaixar, né? E aí, na crise dos anos 20, 30, como em toda crise, isso abre espaço, né, pro racismo, pro antissemitismo, pro xenofobismo, pra xenofobia, né? Então é isso. Uma rápida passada. Isso, enfim, só para ficar mais claro aí, ficar mais clara essa trajetória. Beleza? Desculpa essa sequência de slides meio feia, né? Mas espero que tenha ajuda. Vou deixar ela disponível aqui para vocês ficarem me criticando mentalmente enquanto vocês dão uma olhada. Beleza? Abraço.